Olá, gente, vamos dar prosseguimento aqui no nosso próximo painel. Lembrando que temos workshop, temos também as consultorias Ableton Live ainda. E lembrando também que vamos ter uma festa aqui na sequência, começando às 23 horas, com a Doc Records. Sara Stenzo, que estava aqui, Gui Borato, Gabriel Brasil também. Então, quem quiser, já tiver a pulseira, vai poder ficar aqui. Quem não tiver, a gente pode comprar lá embaixo, tá bom? Próximo painel, gerenciamento artístico, os desafios dos managers na gestão de carreiras. Otávio Fagundes, Pripa Miranda, Douglas Assis e mediação de Vitor Flose, Drop Times. Começa sem o Rafael? Vamos nessa. Não vem? Tá bom. Bom, muito boa noite, galera. É um prazer estar aqui fazendo essa mediação com 3 profissionais da música eletrônica que fazem management no dia a dia e trabalham com isso super bem, criando a carreira dos seus artistas. Eu, pessoalmente, também sou manager, então vai ser bem legal a gente poder trazer aí a discussão aqui para vocês. E vamos começar, eu gosto muito de falar isso sempre, sobre a relação de dono e gerente e qual é a posição que se é colocada quando você está fazendo o management e o gerenciamento da carreira. Porque muita gente acha que o manager é que decide as coisas, sendo que no fim, o manager é o contratado pelo artista, né? O artista é o dono do produto e a gente está prestando esse serviço. Como é... Aí eu vou passar, cada um fala, se apresenta, por favor, e responde. Como que é essa relação que vocês criaram com os artistas de vocês de gerenciamento e de não ser o dono do projeto e ele ser o dono? Como que funciona essa dinâmica com cada um dos projetos de vocês? Prídia, primeiro. Muito boa noite a todos. É uma honra estar aqui, receber esse convite da Hot Beats. Vim de Natal, Rio Grande do Norte, apesar de ser carioca. Moro em Natal há mais de 20 anos. E fui a primeira mulher no Nordeste a ter não só uma agência de booking, como também uma empresa de management. Trabalho nesse mercado da música eletrônica há 12 anos, mas tenho 25 anos de music business. A carinha de jovem engana, tá? Então, eu sempre falo que, na verdade, o artista é o nosso chefe. Eles chamam a gente boys, né? É impressionante como eles chamam a gente de chefe, mas eles que são os nossos chefes. E o trabalho do management ele tem que ser muito sensível, porque a gente está lidando com sonhos. A gente está lidando com pessoas que estão ali lutando todos os dias para conseguir alcançar o sonho, que é realmente passar a sua mensagem, a sua arte adiante. E a gente tem que ter essa sensibilidade de direcionar o artista sem que ele perca a essência dele. Porque eu vejo muito na cultura dos empresários do pop, né, que eles tiram completamente a essência do artista para ele se tornar um produto. E nós que somos managers, principalmente da música eletrônica, a gente tem essa sensibilidade de manter a essência do artista. Porque o artista sem tesão no que ele faz, ele não é ninguém. Tá aí o Claudinho, que eu trabalho com ele, o Claudinho Brasil, já há muitos anos. E ele é um cara que ele tem tesão no que ele faz, e por isso que ele faz tão bem. Então, sempre que ele me pergunta alguma coisa, Pripa, o que você acha? Isso aqui está melhor, isso aqui está melhor? Você acha que eu me visto assim, eu me visto assado? Essa legenda aqui vai ficar boa, não vai ficar? Tem que ser sempre de acordo com o que ele acredita, com a essência dele. E eu acho que esse trabalho é o mais importante, o mais crucial, muito mais do que só estar ali posicionando o artista, estar fazendo com que ele consiga alcançar patamares maiores, fazendo networking, conseguindo label, conseguindo entrevista. Né? A gente realmente tem que pensar no artista como um ser humano e não como um número. É isso. Douglas. Boa noite.
A minha experiência em 10 anos trabalhando com carreira de artistas, eu tento dividir para cada um uma forma de trabalho. Por quê? Eu tenho alguns artistas que permitem com que eu decida muitas coisas e tenho artistas que não me permitem decidir muitas coisas. Então, tem artistas que confiam 100% na decisão, tem outros que confiam 50%. E não é a falta de confiança, mas é que os artistas têm determinados perfis. E esses perfis, a gente tem que entender o comportamento que eles têm. Então, não é nem o fato de eu ser o chefe da carreira, ou ele ser o chefe da carreira, mas a gente ter uma divisão de demandas e responsabilidades que, a partir do momento que um sobressai o outro, vai ter conflito. Então, a gente precisa ter esse discernimento, esse entendimento, a paciência também, que a paciência tem que seguir com a gente todos os dias, que trabalhar com artistas é difícil. E tem artista meu aqui, inclusive, e eu falo, porque artista, ele passa por ondas de emoções a todo momento. Nós que somos os empresários, a gente precisa manter a ordem, precisa manter a essência, precisa manter as regras em dia, a gente precisa executar o trabalho e também dividir energia, dividir emoções. Então, se o artista ele tem essas ondas de emoções, quando ele estiver na baixa, a gente precisa dividir as emoções. A gente precisa estar online para atender, para dar um conselho, às vezes dar uma de pai, dar uma de mãe. Terapeuta. E isso consome muito da gente também. Porém, entretanto, todavia, eu sempre costumo dizer que tudo parte do artista. Não adianta eu chegar lá, falar e sugerir e querer impor, porque vai partir dele. A ideia parte dele, não adianta. Então, a gente entendendo que eu não sou o chefe, mas ele também não é o chefe, e que a gente precisa dividir as responsabilidades, fica tudo bonito, todo mundo sai bem, mas tem perfis e perfis. Tem artista que gosta de decidir por ele, tem artista que gosta de dividir demanda, e tem artista que, Douglas, toca aí, o que tu falar tá beleza, confio 100%, e vamos trabalhar assim. Irado. Tá tudo beleza. É isso. Otávio, como é que é com os meninos? Boa noite, meu nome é Otávio Fagundes, sou empresário do Dope Dogs, só deles, na verdade o Rubac, que é o outro projeto do Marcos e Lucas, mas dos mesmos personagens. Sou produtor de evento há 33 anos, sou sócio do Privilégio e nunca pensei em ser empresário, ou seja, manager. Eu não faço ideia do que é isso, não sei até hoje o que é isso. Eu criei a minha maneira de ser empresário de artista, muito também da minha experiência como produtor de eventos, como trabalhar no Privilégio, ou seja, o Privilégio é uma casa que todos os artistas, de uma certa forma, que fazem sucesso hoje, passaram por ali e continuaram ali desde o início da carreira. Então, sempre tive uma proximidade muito grande com todos os DJs, né? E sou amigo da grande maioria, amigo íntimo da grande maioria. E me tornei, por acaso, não sei quem estava aqui ontem, alguém estava aqui ontem? Que eu vou ser repetitivo. Que houve um painel, né? Os bastidores do Dope Dogs, comigo e com o Marcos. E eu fui convidado por eles, eu tenho uma ligação pessoal com os pais, eles são de Juiz de Fora, a Privilégio nasceu em Juiz de Fora, e me convidaram para ser o empresário deles. Eu falei, a primeira frase que eu falei, olha, eu não faço ideia do que é isso. Eles eram artistas pequenos ainda. Mas está aí. Eu estava num momento pessoal que eu também precisava de um novo caminho, né? De mais um caminho. Encaixou esse momento, eu falei, cara, vou peitar, se der errado. E tá tudo ótimo, cada um continua do seu lado. A partir daí, tudo que eles falaram está muito correto, mas é uma simbiose, assim, né? Claro, o dono da carreira, eu estou ali de passagem, eles vão ser artistas até morrer. Eu posso não ser um empresário no futuro, como o iluminador pode não ser iluminador, como o road manager não pode não ser, né? O VJ e o cara do marketing, ou seja, é a carreira deles.
Quando eu entrei e não sabia muito o que era isso, eu fui criando muito daquilo que eu achava correto. Então, por exemplo, eu fui muito criticado porque eu quebrei alguns tipos de relações. Eu nem sei como é que é a relação hoje. O management, ele começou no Brasil através da agência, querendo gerenciar a carreira dos seus próprios artistas. Isso nos Estados Unidos, inclusive, é proibido. Né? Ou você é agente, ou você é manager. E aqui no Brasil, não. E aquilo, eu acho que eu fui um dos primeiros, o Sene também, né? Com o Albi. Nós fomos um dos primeiros, um pouco, acho, a quebrar essa corrente no Brasil. E eu fui muito criticado na época, porque eu também quebrei a corrente eu tenho um percentual do seu fixo. Eu falei, não, estou nesse barco, era artista pequeno, não tinha dinheiro envolvido. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu ganho do lucro. E aí eu participei, me tornei parte do lucro daquele projeto, porque a agência, quando trouxe para cá, ela trouxe, a agência ganha do bruto, aí o management também ganha do bruto. Tudo muito fácil ganhar do bruto, né? Do bruto, qualquer um que quiser me convidar para ser sócio de alguma coisa do bruto, pode me chamar. Qualquer negócio, eu topo ser sócio do bruto. Não sente as dores, né? E na época eu fui muito criticado porque eu quebrei essa corrente. Cara, tu tá fudendo o mercado, eu ouvi isso 2 ou 3 vezes. E eu acho que depois até alguns outros artistas se inspiraram um pouco em cima dessa minha decisão. A minha relação com eles, ou seja, eu tenho que... O artista, ele está muito correto. O artista vive... Cara, os artistas são extremamente criativos, eles são emotivos. Eu acho que é uma característica dos artistas em geral. Eu acho que são elementos que estão sempre juntos de um bom artista. E a gente tem que vir exatamente com um lado. Eu tinha uma experiência muito grande, então, de ser o porto seguro. Se eu resumir, eu estou ali para facilitar a vida deles, não deixar eles fazerem besteira, tomarem o caminho errado e ser um suporte para os momentos emocionais, sabe? Porque eu tenho uma irmã que é psicóloga, muito foda ela, e está aí nesse programa da Globo, essas coisas aí. Sempre quando tem uma polêmica, chama ela. Eda Fagundes, pode seguir, está no Instagram. E ela é especialista numa coisa que se chama ansiedade de performance. Diretamente ligado à carreira artista, seja lá de música, de teatro, seja lá o que for. Porque quando você chega no topo, como artista, é difícil demais se manter no topo, né? Difícil demais, difícil chegar, 1000 vezes mais difícil se manter. E eles vão vivendo essa obrigação do hit, essa obrigação de acontecer, cara. Isso é uma merda para a criatividade. Quem são DJs aqui? Legal, bastante. Metade, quase. Oi. Inclusive, tem excelentes DJs aqui. Cara, é uma carga tão pesada para algumas pessoas, que você está cansado de ver na história da música, o rock and roll era famoso, por exemplo, a síndrome dos 27. Né? Artistas que perderam a cabeça aos 27 anos, morreram jovens, se suicidaram. E, cara, a história da música está repleta, porque é exatamente essa obrigação. Primeiro, a exposição. Na mídia social isso está muito pior, muito mais do que na época do rock and roll. Isso vai trazendo, e tem gente que são mais firmes, né? Tem uma estrutura, né? Uma base familiar, sabe? Uma estrutura emocional melhor. Cada ser humano é diferente, e outros não. Eu acho que ter perto pessoas que sirvam, sim, de ser o para-raio, de ser um apoio, de ser, sabe, um muro para barrar
sabe, muito problema. O meu trabalho é fazer que a vida deles seja o mais fácil possível, para que eles tenham uma vida suave, para que, entre aspas, né, porque a vida é muito corrida, para que eles possam se concentrar no lado bom, que é criar, que é fazer música, que é ir tocar, sabe? Ou seja, tem que ser feliz, né, cara? Tem que ser feliz. Porque o trabalho, não só do artista, como dos DJs, cara, no fundo, é fazer o público ser feliz de uma certa forma, né? Se aliviar das suas tensões. E você só vai conseguir fazer as pessoas serem felizes se você for feliz. Então, acho que o manager, eu pelo menos assumo muito esse papel de ser uma muralha para que eles tenham uma vida mais fácil, né? Não é fácil, tem toda uma estrutura também, né, de gestão, né, que envolve como qualquer empresa, uma empresa como qualquer outra, mas eu acho que o principal é isso, sabe? Ser um conselheiro, ser um psicólogo, ser um segurança, ser o cara que vai meter a cara por eles na hora que for preciso, sabe? Para que eles não tenham que meter a cara numa situação difícil. E eu me encontrei muito bem nesse papel. Eu acho que você se encontrou muito bem. Eu sou feliz desempenhando esse papel. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu vejo como cada vez mais isso está tão latente, né, em você ter que desenvolver tantas frentes para o projeto sair, né? Não é só tentar... Beleza, vamos pensar numa campanha, olha aqui como é que a gente vai fazer o lançamento da track. É um negócio que vai muito além disso e que né, você junto com o artista traz uma unicidade, uma simbiose, como você falou. Eu queria que vocês trouxessem exemplos de momentos-chave. O que eu quero dizer? Vamos contar. Então, o dia que o manager do Avicii chegou para ele e falou, cara, você vai tocar no Ultra. E aí a vida dele mudou depois daquilo. Contar, você, Claudinho, você com o Vitor e Otávio com o Dub Dogs, um momento que você chegou nesse tempo de carreira e falou, agora foi. Qual foi a coisa que você trouxe ou que vocês construíram juntos e que aí é o momento chave, o momento que virou tudo? Bom, com o Claudinho especificamente, tem essa coisa que eu não sou só manager, né? Na verdade, eu nem sou manager oficial do Claudinho. A gente faz um trabalho simbiótico já de muitos anos, mas eu sou booker do Claudinho. Eu sou manager de vários outros artistas, inclusive do Pandora. Depois a gente vai falar aí a relação com o Vitor Low também, e de alguns artistas internacionais, enfim. Mas o Claudinho, a gente trabalhou durante muitos anos juntos. Depois ele saiu do nosso trabalho, da minha agência, e ele foi para a Box. E aí ele saiu muito do cenário do Psytrance, porque, como ele falou aqui, ele gosta do pop. E ele sempre foi um cara muito à frente do tempo. O Claudinho sempre arriscou muito, né? E ele ficou pop demais para o Psytrance. Então ele sumiu da cena. Ele começou a tocar só em festivais de mainstream, em festas universitárias, em festas que tem house também. E aí ele me procurou e falou, Pripa, eu quero voltar a trabalhar com você porque eu preciso voltar a tocar nas festas de Psytrance, porque a minha raiz é o que eu amo fazer. Você me ajuda? Aquele jeitinho dele, né? Eu falei, claro, então vamos trabalhar para você voltar. E aí foi necessário a gente dar uma reduzida ali em tudo, né? A forma de trabalhar. O Claudinho, ele tocava com aquele controle do Nintendo Wii, né? E ele ficou muito famoso com isso. Só que chegou um momento que isso saturou, deixou de ser novidade, né? E ele era muito apegado a essa questão do controle. E aí uma decisão que teve que ser tomada meu amor, está na hora de desapegar. Vamos tocar como um DJ normal, né? Pendrivezinho, o rider técnico ficou uma maravilha, porque não precisava mais de visita técnica, não precisava mais do cara lá para poder montar tudo, da mesa à frente do palco, para poder botar o computador. Era uma loucura. E quando ele tocava alfaia, que tinha que levar aquele trambolho, nossa, meu Deus do céu, né? Era maravilhoso, a experiência maravilhosa, mas tem tempos e tempos. Então, a gente tem que ter uma decisão de mudar.
E essa decisão para ele foi incrível, porque ele falou, nossa, tá tão fácil agora, eu só levo o pendrive, eu chego lá e tá tudo ótimo. Muito melhor, né? E aí a gente reduziu o cachê. Ele ficou tipo, não, vai dar errado, vai me desvalorizar. Poxa, eu estava tocando no Rock in Rio, não sei aonde. Eu falei, mas é um mercado diferente. A gente tem que entender como manager também, né? Aonde que a gente está pisando. Quais são as estratégias para poder dar certo. E eu vi que essa era a estratégia de fazer o quê? Volume. Vamos fazer volume para as pessoas novas da cena que não te conhecem passarem a te conhecer. E a outra estratégia que deu muito certo foi a questão da rede social, né? A questão do vídeo. A gente se inspirou muito no Mochak nesse momento, porque o Mochak começou a viralizar com os vídeos de frente, porque todos os vídeos do DJ pega o DJ ele de costas para poder pegar a reação do público, porque é o que vende. Né? O produtor do evento ele quer um artista que vai fazer o público ficar ensandecido, vai fazer o público consumir muito no bar. É isso que o produtor de evento quer. E a gente resolveu virar a câmera como o Mochak fez. Por quê? Porque o Claudinho é muito expressivo. E ele conquista, ele cativa o público por causa da expressão dele, não só por causa da música, mas porque ele vive a música, ele transpira a música, né? E ele conecta com o público como ninguém. Então a gente virou a câmera. E aí começou a dar muito certo, começou a estourar, viralizar. Um dos sonhos dele era se mudar para o Nordeste, que ele odeia frio, como ele falou aqui, né? E hoje ele realizou o sonho dele, ele vive na Bahia, mora de frente para o mar, só calor o ano todo, está maravilhoso. Né? Então a gente conseguiu virar algumas chaves, tomando algumas decisões importantes, difíceis do artista com 20 anos de carreira. Né, apegado a certas situações, se desapegar, mas é esse relacionamento de confiança, né, de não, vamos fazer assim que vai dar certo, confia, vai dar certo. E deu muito certo. Muito bem. Douglas, com o Victor, o que você acha que foi algum momento, uma virada de chave? Nem me apresentei, mas eu trabalho com o Victor Low, com alguns artistas como Duarte, Sterion, Rod Lima. Já trabalhei, inclusive, com o Mochak. E aproveitando esse assunto, eu vou falar 2 momentos, então, um do Victor e um do Mochak. O Victor Low, a gente identificou, eu trabalho com ele tem 10 anos, mais ou menos, e a gente identificou tem mais ou menos uns 6 anos atrás que ele precisava mudar a mentalidade. E quando muda a mentalidade, tudo muda, porque você começa a se comportar diferente. E não só ele, mas eu como manager também. Então eu sempre falo para ele que a mudança dele impactou na minha vida. E a mudança que ele teve de mentalidade, o que aconteceu? Hoje, quando eu falo de Victor Low, provavelmente todo mundo aqui que conhece o Victor Low vai lembrar dele com um cara fechado, um cara marrento, um cara que tem uma vestimenta mais largada, mais despojada. Mas isso é pensado. A gente trouxe a essência dele, que é do interior de Goiás, periferia, e a gente trouxe para a verdade dele. Então, quando a gente mudou a mentalidade, poderia falar mindset, mas a mentalidade, no português bem claro, a gente entendeu que ele deveria começar a falar com o público correto. E falar com o público correto é falar com a verdade que ele tem. Então, não é à toa que a gente está fazendo, por exemplo, anualmente uma festa na Rocinha, que é o Summer All Day. Então, a gente trata isso, a forma de se comunicar. E não estou falando de entrevistas, de textos. Eu estou falando de se comunicar sem precisar falar uma palavra. E quando um artista ele consegue comunicar sem falar uma palavra, isso é identidade. Então, quando 6 anos, 7 anos atrás que a gente teve essa mudança de mentalidade, foi onde tudo começou a mudar. Porque então a gente se posicionou. E artista bem posicionado, depois ele não tem como voltar atrás. Então ele cria uma identidade, ele tem uma persona artística que no dia a dia, quem vive com ele e conhece o Paulo Victor e não o Victor Low, vai ver que boa parte do tempo ele é o Victor Low, porque o artista ele tem que pensar como artista da hora que acorda, da hora que dorme, porque ele não pode perder essa vivência de artista. Porque se ele perder essa vivência de artista, as pessoas que estão ao redor dele começam a perceber isso e vai tratar ele de maneira diferente. E artista,
ele é diferente, mas é um diferencial que ele se destaca, e não que é o comum no meio de todo mundo. Então, quando a gente entendeu isso, a gente mudou a mentalidade, a gente percebeu que o artista ele deve se destacar no meio da multidão. Chegar num palco sendo qualquer um igual do backstage não está certo. Chegar no palco igual qualquer um da pista não está certo. Então, o artista ele tem que se posicionar sem precisar falar um A. Então, a gente entendeu isso, mudou totalmente a forma que ele se comunicava. A gente quebrou essa questão de, nossa, precisa de frequência de post, precisa de frequência de stories. A gente fica um mês sem publicar, mas quando publica, o bagulho estoura. Porque a gente entendeu que não é a frequência que se comunica, mas é a comunicação sem ruído, é a comunicação exata, que é aquilo que a gente quer transmitir. Então, a gente mudou isso e a história dele começou a dar uma mudada. Claro, juntando com música, juntando com os projetos que ele tem, mas tudo sendo 360. O segundo ponto, que daí é o Moshak, a gente, na mesma época, eu acho que entrou o Moshak, o Stereo e o Curti, entrou na Next na mesma época. E a gente, pouco tempo depois, começou a pandemia e a gente ficou parado, obviamente, mas trabalhando na internet, nas mídias. E quando voltaram os shows, poucos, na verdade, a gente teve aquele primeiro vídeo que viralizou, que foi no El-Fortin. Ele, na verdade, não era nem para tocar naquele evento. O que aconteceu, de fato, foi... Ele tinha uma ideia com o Nadai, e eu acho isso incrível, essa ideia que eles conversaram. E nesse dia, que foi dia 10 de dezembro de 2022, foi uma data de abertura de verão do El-Fortin. E essa data era para acontecer com outros artistas, e o El-Fortin procurou a Next para poder fechar o Victor Low, e, obviamente, muitos sabem aqui, inclusive o Otávio, que quando fecha o principal artista, a gente joga os outros que a gente quer trabalhar. Então, eu fechei um line inteiro de artista Next e aproveitei um slot e coloquei o Moshak de manhã, porque de forma estratégica mesmo, era o som que ele estava produzindo, era o momento de pegar o pós-Victor Low, que a pista estava quente, e eu fiz uma dobrada, casei e funcionou. Onde eu quero chegar com isso? Que o manager ele tem um papel fundamental de identificar momentos antes do artista perceber. Então, antes mesmo do Moshak perceber que o som dele estava maduro para tocar pós-Victor Low, antes de ele perceber que o som dele estava maduro para tocar numa manhã de El-Fortin, eu, como manager, eu já estava percebendo isso. Junto com a ideia dele com o Nadai, e o negócio foi estratosférico. Chegou um mês depois ali, milhões e milhões de visualizações, ele nem sabia mais o que fazer. Posteriormente, foi trabalhando melhor isso, ele identificou um algoritmo muito forte no TikTok e no Reels e seguiu trabalhando. Então, foi uma junção de trabalho que eu percebi anos depois o quão importante é o papel do manager antecipar não 2 passos, mas 10 passos. Então, o fato de quando o manager fala, ano que vem isso pode acontecer, o artista ele sofre com ansiedade e essa ansiedade gera uma espécie de imediatismo e esse imediatismo te faz perder paciência. Então, o manager, quando ele trata o dia a dia do artista, ele tem que tratar não só da parte burocrática, mas tem também tratar da parte psicológica, ansiedade, de falar, cara, isso aqui não é para agora, é para depois, é para semana que vem, é para mês que vem, é para daqui 6 meses. E daqui 6 meses ou daqui 1 ano a gente vai colher o que a gente fez hoje. Então, os momentos de virada de chave, ou eles acontecem da noite para o dia, que é normal, ou eles acontecem pensados, como foram esses casos. Mudança de mentalidade, mudou expressão facial, expressão corporal, e no caso do Moshak, a identificação do momento, que era um som maduro para aquele clube, para aquele horário, para pós-Victor Low, e aí deu no que deu. Irado. Otávio, e os meninos? Tem uma trajetória mais longa, né? Mas... Que coisa bacana. O Dub Dogs, na verdade, foi Vegas, foi Rubac,
estão com 31 anos, começaram com 14. Tem uma vida nisso aí, da curta vida deles, mais da metade é dedicada à música eletrônica. Mas como é bacana, né, hoje a cena eletrônica brasileira, porque não era assim no passado, de 10 anos para cá mudou muito, né? 15 anos atrás eram poucos artistas brasileiros, que legal, né? Claudinho Brasil, um maravilhoso, literalmente. Vitor Lô é um cara que eu, particularmente, tenho um carinho enorme por ele, eu sei que ele tem por mim também. Mochak, não vou nem falar, porque é um ser humano iluminado, é um ser humano do bem que não tem explicação. E todos eles precisam, sim, de uma equipe muito foda. Porque são artistas de ponta. E eles precisam estar muito bem assessorados. Tem que ter uma equipe muito foda em todos os assuntos, entre eles o empresário, o manager, né? O Dub Dogs, voltando para a pergunta, uma coisa que marcou muito, que eu falei ontem nesse painel, eu entrei, o Dub Dogs deixou de ser Vegas e Rubac em 2015, porque também a cena Psy já tinha acabado aquele boom das raves, aquele sujeito ali é um corajoso. Ele, o Vegas, eles são muito pica, porque eles mantiveram na cena, a cena nunca morreu, mas ela teve um momento, a cena Psy, que era o cume da montanha da música eletrônica no Brasil. Eu produzi muita rave. Mas aí o Dub Dogs era menino novo, e aí tocava fora do Brasil, já não tinha mais tanto espaço na cena Psy no Brasil, porque houve uma queda logo depois, né? Aquele momento EDM ali, e depois veio o momento low, pós-EDM, a Psy acabou a era rave, teve um momento que agora está em alta de novo, mas teve um momento down. E eles mudaram o som exatamente quando começou esse momento low, esse momento que apareceram todos os grandes que estão hoje aí. Começou lá com Dash Dot, que nem existe mais, que lançou That's Why, era a música, explodiu. E aí veio a Alok, Vintage Cat e Kush. Exatamente. Aí eu entrei em 2017, eram artistas pequenos, e veio trabalhando bem em 2018. 2019 começou a voar. Pensando em cachê, era um cachê mediano, já não era mais um cachê pequeno, e fizemos 143 shows em 2019. Quando a gente falou, caralho, é agora, 2020, vem que nós vamos explodir, pum. Até eu pensei nisso, 2020 vai ser um... Inventaram a porra de um vírus, que até hoje eu não sei se precisava de todo aquele terror, mas eu sei que trancaram a gente dentro de casa e aí foi, na vida de todos nós, talvez a maior ducha fria que a humanidade tomou, e muitos viveram esse medo, esse pavor, esse pânico da morte. E ali aconteceu talvez uma das coisas mais fantásticas da minha vida. Porque a gente viu uma live do Gustavo Lima acontecer logo na primeira semana de pandemia. Todo mundo dentro de casa, não podia sair, não podia porra nenhuma, não podia ali comprar o papel higiênico, não podia porra nenhuma. Podia cumprimentar os outros, podia dar oi, não podia nada. Piscou, morreu. E aí, de repente, aquilo, pum, todo mundo no WhatsApp, Instagram, e todo mundo se comunicando pelo celular na mão. E aí surgiu o cara do YouTube, jogou aquilo lá, o sertanejo, acho até que ele bebeu alguma coisa que não podia beber, foi criticado, virou garrafa. Bom, mas a gente falou, caralho, isso na primeira semana, isso na terceira semana de março de 2020. A gente olhou um para o outro e falou, caralho, bora fazer isso? A gente tinha um videomaker muito foda, que era o Mangas, que continua sendo muito foda, só não está mais trabalhando com a gente.
E aí nós compramos 4 câmeras. Falei, vamos gravar. E a gente estava em Juiz de Fora, eles são de Juiz de Fora, eu tenho um privilégio lá. E eu sou muito ligado em Bitpoca, que é uma montanha que tem 1 hora e pouquinho de Juiz de Fora, um paraíso natural. Uma fazenda de um amigo maravilhosa, inclusive Muriqui Saldo, semana que vem, ó, a propaganda. E a gente falou, cara, vamos para lá? Vamos. A onda era, não podia encontrar ninguém. A gente estava numa montanha sem ninguém. Aluguei um geradorzinho de gasolina, 5 kVA, né? 5 kVA. As câmerazinhas, drone. Não podia encontrar ninguém, não tinha ninguém. Todo mundo dentro de casa. Começamos a gravar 7. E aí, drone naquela paisagem maravilhosa, só ali gravamos 3. E aí começou uma série. Aquilo repercutiu tanto, que o Dub Dogs fez, chamava Dogs Private, está tudo no YouTube. Nós rodamos paraísos do Brasil inteiro, de Jalapão, Urubici, Santa Catarina, e Trancoso, e Bonito, sempre sem ninguém. Era só a nossa equipe. Era eu, os 2, o Rodrigo e o Mangas. Eram 5 pessoas viajando. E aí fomos para o Nordeste. Bom, sempre onde não tinha ninguém. E aquilo explodiu. E aí, a gente não tinha nada. A gente preencheu a nossa vida dessa forma. E aí nasceu a Raid Dogs. E aí nasceu... que era rádio, brincadeira, os 2. O Marcos e o Lucas são muito espirituosos, sabe? Aqueles meninos são muito especiais. E eles se completam, né? São gêmeos. Eu nunca tinha vivido com gêmeos. Um é razão, o outro é emoção. É impressionante como é que... Os 2 são um. É muito doido isso. Eu nunca tinha convivido com gêmeos. Nem sei se todos os gêmeos são assim. E a gente fez tanta coisa na internet, que acabou a pandemia, foi acabando aos poucos, né? Algumas cidades iam abrindo, outra não. Aí inventaram a tal da mesinha. Eu lá no privilégio, mesinha. Bota a mesa, bicho, não sai daí não, desgraçado. Não põe quando, entendeu? Fazia 1.500 pessoas, fazia festa para 200, botava o Dub Dogs, começou devagarzinho. O Dub Dogs nunca fez clandestina. A gente nunca aceitou. Era 1 milhão de convites e a gente nunca aceitou. De repente, ali, 2021, um ano depois da loucura, 1 ano e pouco depois da loucura, começou a entrar request para o Dub Dogs e, quero contratar, num volume que não estava, era inacreditável. Então, eu acho que quando a maioria dos artistas, ou a maioria das pessoas, no momento que se recolheram por todo aquele terror que até hoje, eu volto a repetir, não sei se era necessário, nós botamos a cara no veículo que deu certo. E aí aumentou a base de fã de uma maneira tão gigantesca que hoje o Dub Dogs é respeitado no mainstream da cena eletrônica, até no under agora também, depois do Robac. Os nossos haters perceberam que estão falando com 2 caras tão completos na música eletrônica, com tanta história, que até os haters do dito Wonder ficaram com vergonha de ser hater, depois do Robac, né, que lembraram a história de onde eles vieram e o que eles são. E o pai daquele jovem começou a gostar do Dub Dogs, o filhinho de 8 anos começou a gostar do Dub Dogs, e aquilo virou tão grande que a gente saiu de um cachê médio para um cachê de ponta, e se tornamos um dos maiores do Brasil. Então isso foi muito marcante, como a gente entrou na pandemia de um jeito e saímos dela gigante, no momento que não tinha pista, não tinha nada. E não foi nada pensado, foi simplesmente, eu não consigo ficar em casa. Vamos para a natureza gravar 7 e botar no YouTube? Que era a nossa diversão. E, cara, mudou a nossa vida, mudou a nossa realidade. Foi muito foda. Maravilhoso poder olhar para trás quando você faz um trabalho com um artista e consegue enxergar esses pontos, né? Enxergar aquele momento que, cara, não foi uma coisa que eu super planejei, não é um segredo de Estado, eu sou super pensado, é uma decisão de feeling
e que você pensa e que às vezes o artista, como você falou, o Claudinho, talvez não queria largar o controle do Wii. E talvez o Mochaka falou, não, mas por que eu vou tocar esse horário? Talvez eu queria tocar antes do Vitor Low. Você entende que, tipo, esses... Ou os meninos falam, não, Otávio, acho que eu tô com medo, não vou gravar. Não vamos fazer isso, não. Então, esses momentos que fazem toda a diferença e quando você olha para trás, na perspectiva do todo, é uma coisa tão pequena, mas que realmente foi aquilo que mudou a direção de tudo para frente. Maravilhoso. A gente tem 10 minutos, vamos abrir para perguntas, que eu acho que a galera vai ter bastante pergunta. Amigo, fone, pergunta, ali, ó. Lá no hemisfério norte. Boa noite, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta, como que a gente consegue entender, agregar o valor do nosso artista quando ele está começando ou alguma coisa tipo assim? Porque a gente vê em muitos momentos em lugares que a gente poderia tocar de graça para agregar marca e tudo mais, só que chega um momento que isso já não é mais viável, você tem que precificar aquilo, você tem que dar um cachê para o seu artista. Então, quando que esse momento chega e qual que é um valor que a gente poderia começar? Obrigado. Vamos lá. Eu particularmente gosto de trabalhar com artistas emergentes e uma boa pergunta. Eu acredito que até de um tempo para cá o Dub Dogs e o Victor começaram a fazer um movimento muito legal que é evento gratuito. Então, quando tu fala sobre, a gente toca sem receber, enfim, enquanto isso, artistas como o Victor e o Dub Dogs, eles estão bancando para proporcionar um evento gratuito. Não é errado. Mas o momento que tu tem que identificar que tu tem um valor é quando tu vê que tu está vendendo ingresso. O Otávio, ele sabe disso, ele tem 33 anos de produção de evento. Ele não vai contratar artistas que não vendem ingresso. Então, se você vê que quando tu está indo para um lugar tocar e você está... Não precisa necessariamente encher o lugar. Encher é muito bom. Mas se você está levando o público que está pagando para te ver, a partir daí você realmente tem que colocar um preço. Mas até lá, eu não vejo o menor problema de abrir mão de um cachê para poder ter a visibilidade. Até hoje, grandes artistas fazem isso. Abrem mão de cachê. Festival, nem todos os festivais... Eu não conheci um festival que paga o cachê full de um artista. Um festival que pagou 80 mil reais no cachê do Victor. Eu não conheci. Então, se esses grandes artistas abrem mão de mais de 50% para tocar no festival, e muitas vezes eles proporcionam eventos gratuitos, não tem menor problema em você estar fazendo isso, mas tenha em mente que se você está retornando para aquele lugar, você está tendo rebooking daquele lugar, significa que você está trazendo receita para aquele lugar. E aí sim você começa a se valorizar, a querer realmente cobrar um cachê. Sobre o valor do cachê que você quer começar a cobrar, varia muito, varia muito. O Victor Low, há 10 anos atrás, eu comecei com R$400 e o vídeo custou 500. Estava com R$100 de déficit. Então, varia muito. Se você achar que o ambiente lá, você faz um cálculo base, o ambiente cabe 500 pessoas e o ticket médio é R$100, se você está lotando esse lugar com 500 pessoas, você só faz um pequeno cálculo muito rápido. Então, mais ou menos por aí. Acho que depende muito da cena, né? É encarar o projeto como uma empresa. Eu acho que muitos artistas ainda não tiveram essa mentalidade, né? Porque vai muito pelo amor à arte, que é o principal, mas você tem que encarar o seu projeto como uma empresa. E toda empresa precisa de investimento, não só financeiro, mas de tempo e de energia. Então, quando você está no começo da sua carreira, você precisa investir nela de todas as formas possíveis. E, às vezes, tocar sem receber um cachê é considerado, sim, um investimento, porque você está mostrando o seu trabalho. Muitos artistas, para entender quanto que eles convertem em ingresso,
fazem a própria festa. Porque, inclusive, não conseguem oportunidade. Assim, a gente sabe como a cena local é difícil de abraçar o artista, né? Então, a grande maioria tem que participar de contest, né? Tem que mostrar o trabalho de alguma forma ali meio que desesperada. E alguns artistas que têm uma visão mais empresarial conseguem fazer o próprio evento. Então, quando você faz o seu próprio evento num clube, por exemplo, e você consegue botar 50, 60 pessoas no clube, você sabe quanto você converte. E aí você começa a pensar em quanto você já consegue cobrar de cachê. Vocês viram aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano? Você viu o pai dele no orelhão com a fichinha ligando para a rádio, mudando a voz e pedindo para o cara tocar Zezé de Camargo e Luciano? Mano, faz o que tiver que fazer para aparecer, mano. Corre atrás, igual a louco. Começa ali na tua cidade, no teu bairro, com seus amigos e faz a loucura que for. Eu dei uma ideia pro Git Win, eu acho que ele tá por aí. Tá ali ele. É um cara que eu não trabalho com ele, mas é um grande produtor. E eu até estava falando com ele ali sobre o que tiver que fazer. Sugeri para ele, eu falei, cara, tu não tá em nenhuma agência e tu tem bons lançamentos, cria um e-mail, bookings, alguma coisa, coloca a assinatura do e-mail como Carlos Fernandes, que não é o nome dele, mas é um cara inventado, e começa a disparar e-mail para todo mundo, pro Privilégio, principalmente, enche a caixa de entrada do Privilégio. Já sabem Carlos Fernandes quem é, né? Já começa a mandar, fala com a Paulinha, mas começa a fazer alguma coisa para poder aparecer, porque isso fica no radar. Pode demorar, vai demorar. A gente lá no começo, a gente demorou quase 4 anos para começar a realmente ter boas datas, um cachê legal e tal. Demora, mas tem que fazer. Agora, em final de abril, eu fiz Black Coffee aqui no Rio, e aí tem um DJ que já está viajando pelo mundo. Não tá, já tem a sua presença na cena, é um puta do DJ. Ele ficou ali 1h30 atrás, Otávio, me deixa ali atrás. Até o Black Coffee entrar e ele ter um contato de 10 segundos e entregar um pendrive na mão do Black Coffee. O Black Coffee botou no bolso, na esperança desse cara chegar no hotel, em casa, pegar e ouvir. E é um DJ que já está tocando pelo mundo. Então, faça o que tiver que fazer, sabe? Só você cria seu próprio espaço. Eu não acredito muito na sorte, essa palavra. Eu acredito em correr atrás. Por que aconteceu com o Dub Dogs, essa história da pandemia? Porque não ficou parado. A minha vida inteira eu acredito que se a gente for do bem e correr atrás, a vida abre as oportunidades, a vida abre as chances, a vida abre portas, mas só abre porta para quem estiver caminhando. Porque senão você não vai ver a porta abrir. Está lá, a porta vai abrir lá. Eu tenho que estar caminhando para chegar nela. Parado em casa, no sofá. Muito bom. Acontece. É isso mesmo, é isso aí. Vamos lá, próxima pergunta. Tinha uma pessoa ali? Não tinha? Não? Não temos perguntas? Aqui, ó, aqui na frente, por favor. Eu de novo. Vocês fazem algum tipo de planejamento para longo prazo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? E tomam essas decisões no momento certo? Ou fazem só esse planejamento mais longo, assim? Tudo na vida você tem que saber de onde você veio, onde você está, para onde você quer ir. Mais do que falar em anos, claro, como toda empresa, né? Quando chegar agora em agosto, a gente começa a fazer o planejamento de 2026, como qualquer empresa. É uma empresa como qualquer outra, né? Então tem que ter o planejamento. Mas eu, por exemplo, né? Eu até estava conversando com alguns amigos ali fora, agora que eu estou no momento que eu preciso dar um clique na minha vida. Então eu já estou projetando coisas que eu quero para a minha vida, para um futuro. Né? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Ou seja, a gente sempre tem que saber, né? Nunca esquecer de onde a gente veio, porque esse caminho ele é o maior tesouro de todos, né? Por que eu estou aqui? É tudo aquilo que eu já caminhei e para onde eu quero ir, sempre, na vida de qualquer um, seja pessoal ou profissional, qualquer empresa, tem que ter esse caminho, né? Ontem, o hoje e o amanhã.
O planejamento, ele é um organismo vivo, eu costumo falar. Meus alunos de mentoria que ouvem isso o tempo inteiro. A gente tem que fazer o planejamento, a gente tem que ter metas e objetivos, a gente precisa de deadline, né? A gente tem que ter ali um prazo para cumprir, porque senão a gente acaba procrastinando, é normal do ser humano, principalmente os artistas que já estão na caminhada, que ficam ali na que a gente chama de zona de conforto. Eu não sou a favor de que você tem que sair da sua zona de conforto, porque é chato pra caralho. Você tem que estar fazendo o que você gosta e o que você se sente confortável em fazer. Mas não está errado você planejar algo maior, você almejar algo maior, você tentar trilhar ali o seu caminho, né? Ver quais são os passos que você precisa tomar para poder chegar em determinado lugar. Só que é um organismo vivo, então muitas vezes a gente planeja algo para daqui a 6 meses, acontece em 2. Às vezes você planeja algo para daqui a 1 ano e acontece em 5. Né? Então você tem que entender que o planejamento é algo que não serve para te frustrar, ele serve para te guiar. E aí, na era da ansiedade, a gente que é manager e tem que cuidar da saúde mental dos nossos queridos artistas, né? A gente sofre com isso. Porque a galera é ansiosa pra caramba, né, Claudinho? É ansioso, né? Então, assim, quer tudo para ontem. Então, muitas vezes, a gente tem que mostrar que o passo a passo, o processo é a magia do negócio. Porque quando a gente chega lá, a gente quer o acolá. A gente nunca está satisfeita onde a gente chega. A gente sempre quer mais e mais e mais, porque é um processo. Então, a magia é aproveitar esse caminho, né? E o planejamento é muito importante. Vitor? Vitor Low? A gente planeja, com certeza. Como ela falou, muitas coisas mudam. E eu, particularmente, dentro da minha empresa, a gente conversa todos os dias sobre o que fazer. Por mais que a gente tenha um planejamento e fala com o artista e fala, olha, vamos dobrar o número de datas, vamos aumentar 20% da valorização do teu cachê, vamos contratar mais um videomaker, vamos qualquer coisa, mas todos os dias acontece alguma coisa que muda completamente e tem que estar preparado. Então, assim, dentro lá do meu escritório, a gente conversa todos os dias e muitas vezes alguns desses planejamentos, porque a gente conversa com o artista, faz reunião, fala sobre o que fazer e surge uma data internacional que tem que tocar e já não dá para concluir, surge algum vídeo que viralizou, surge alguma coisa que a gente tem que cuidar. E as pequenas mudanças de planejamento, elas acontecem de dentro para fora. E muitas dessas mudanças, a gente acaba que nem passando para o artista. A gente encontra maneiras de contornar o que aconteceu, seja boa. Se for boa, a gente encontra maneiras de aproveitar. Se for ruim, a gente encontra maneiras de contornar. E tem algumas vezes que a gente nem passa para o artista. Porque se passar para o artista tudo o que acontece durante aquele dia, o artista não consegue nem mais produzir. Porque está tão preocupado, tão ansioso com coisas de decisões de agência, problema com videomaker, problema com logística, problema com... E isso, a gente trata muitas vezes, a mudança do planejamento, a gente trata muitas vezes no off. Então, quando chega no artista, é porque realmente é necessário chegar. E a agência, o manager, o próprio artista, que deixa isso muito escancarado, está errado. Porque o planejamento, ele é interno, ele não é externo. O planejamento, ele não deve ser compartilhado. Se o planejamento não está saindo de acordo com o que realmente foi planejado, ele deve ser revisto. Se não está saindo como está planejado, ele não deve ser exposto ou, compartilhar de uma maneira errada. A gente deve conversar todos os dias e mudar a rota. O Otávio falou que o Dub Dogs são muito espirituais, né? Muito espirituosos. Eu também sou. Eu procuro manter uma serenidade muito forte comigo e eu oro muito todos os dias pelos meus artistas, pela minha empresa, pelos funcionários. Eu costumo fazer isso. E nessas orações eu peço discernimento, sabedoria, direção. Eu faço tudo isso justamente
porque a mudança de planejamento ela acontece todos os dias. Então, eu posso pensar em 2026, mas até chegar em 2026, eu preciso concluir 2025. E aí, muda 3, 4, 10, 15, 20 vezes, se necessário. Para complementar, eu acho que com a Acid Agent eu faço. O planejamento ele existe do longo prazo, e aí eu dei para ele, por causa da ansiedade, a gente só pode revisitar esse planejamento uma vez por mês. Então, uma vez por mês, a gente vai olhar de novo para o planejamento e ver. Aqui isso muda, aqui isso já foi, aqui isso pode ir para esse lado, porque senão é todo dia. Porque senão todo dia ele vai ficar, como ela falou, a ansiedade faz você buscar isso, e aí você acaba se perdendo, e isso que o Vitor falou, você não pode passar tudo que o Douglas falou, você não pode passar tudo isso pro artista o tempo inteiro, né? Mas aí você pensa, mas eu não tenho manager, eu sou o meu manager. Esse planejamento ele existe e aí você revisita ele de vez em quando, mas não fica preso tanto porque senão você vai pirar. Ele falou uma verdade aqui agora, hein? Grave aí, que ele está começando como DJ. Eu sou meu manager. Vocês nunca vão ter um manager antes de vocês serem manager de você mesmo. Quando chegarem, subir alguns degraus, aí sim você pode pensar no manager para gerenciar a tua carreira. Fora isso, você é o manager de você mesmo, a carreira é sua, é você que tem que fazer acontecer e nem o outro, fato. É o eu-empresário, né? Não é o empresário. É isso aí. Moral da história, muito melhor ser artista do que manager. Aê, acabou com isso. Muito obrigado, gente. A gente já estourou o tempo. Muito obrigado a todos. E é isso, fiquem para o próximo painel aí.